Então, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da Igreja, segunda turma de câmaras civis reunidas, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nesse dia 7 de outubro do ano de 2021. Cumprimento os eminentes pares, o doutor procurador, o doutor Basílio está aqui, doutor Basílio, também está devidamente fazendo parte da equipe, com o seu visual. Cumprimento os nossos servidores, os advogados e as partes que nos assistem. Tenhamos todos uma boa sessão. Se não houver objeção, dou por aprovada a ata da sessão anterior, cuja minuta foi previamente encaminhada a Vossas Excelências. Sem objeção, vamos, então, aos julgamentos. O primeiro da pauta, segundo me diz a nossa secretaria, é o embargo de declaração da reclamação 10.25.361.24. É isso, né, Carla? É, sim. E do qual eu sou o relator. Carla, tem pedido de preferência? Bom, então, em julgamento, este processo, embargo de declaração da reclamação 10.25.361/24/2020. O embargante é a Ambev. O embargado, juiz da 10ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá. Eu sou o relator. Encaminhei o voto a Vossas Excelências. Vou tentar resumir. Até pergunto se vai haver alguma divergência, que eu já leio todo. Não. De acordo. Então, vamos de acordo também. Então, eu estou aqui dizendo o seguinte: embargo declaratório com efeitos infringentes, reclamação, agravo de instrumento, nomeação de perito apenas para responder quesitos de determinação não cumprida, alegação procedente, premissa equivocada e erro material, não configuração, evidente pretensão de reexame de recurso, evidente pretensão de reexame, recurso não provido. Excelência, desculpe. De acordo. Desculpe, Excelência, pois não. Estava sem microfone. Todos estão de acordo? Sim. Estamos de acordo. Eu estou de acordo. Todos. Então, recurso não provido é a conclusão do julgamento. Cara, esse caso aqui da Ambev, que número que ele é da pauta? Ele é o primeiro, Excelência. Mas ele é o número 1 da pauta? E sim, É o Excelência. número 1. Então, esse é o resultado do número 1, recurso não provido. Muito bem. Daqui para frente, eu estou por sua conta, dona Carla. Qual é o 2? O senhor já teve as sustentações orais, Excelência? No qual? No quinto. Não, comecei agora, número 1 que nós julgamos. Ah, tá. É porque o advogado falou que não ia sustentar mais, mas ele ia participar da sessão. Não, escuta, Carla. Carla. Sim. É que eu caí. Conforme eu anunciei, um pé de vento aqui misturou todos os meus votos, inclusive a pauta. Sim. Então, agora, até que eu consiga reorganizar, nós vamos seguir a sequência que você tem aí. Qual é o número 2 a ser julgado? 2. Presidente, Não vai dar preferência ao de Madozuquim, no dele? Sim, mas ela tem que me falar, eu estou sem nada aqui. Falta 5, Excelência. Falta 5. O advogado, doutor Weller, ele só vai participar, ele declinou a... Decisória 10.21.883, autor Glenda Carolina Orives, advogado doutor Jonas Diego Vidal e réu Noilvis Glen Ramos. É esse? Isso, Excelência. Tá. Só um minutinho, vamos achar. Advogado, Ministério Público, relator Zucchini, José Zucchini Nogueira. Achei o 5. Olha como está. Tá. Então, em julgamento, obrigado, desembargador Disseu. Em julgamento 5 da pauta, ação rescisória número 10.21.833, autor Glenda Carolina Orives Dondo Gonçalves da Silva, e o réu Noilvis Glen Ramos. O relator é o doutor desembargador, José Zucchini Nogueira. Havia pedido de sustentação oral do doutor Weber Roberto de Carvalho, que declinou, Carla?
Sim, sim. Opa. Sim, excelência. Ele que declinou a competência. Ele só vai estar na sala. Então, tem a palavra o relator desembargador José Zucchini Nogueira. Senhor presidente, eu vou fazer um resumo, mesmo porque quem pretendia a sustentação oral é a autora da ação rescisória, o advogado da autora. E eu estou julgando procedente essa ação rescisória. Eu digo que se trata de uma ação rescisória manejada contra acordo da primeira Câmara de Direito Privado, que negou o provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença que condenou a pagamento de forma proporcional das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. E a causa foi estipulada, atualizada em 726.307 mil. A insurgência e o objeto da rescisória refere-se a essa condenação de forma recíproca em honorários com base no valor da causa. Eu tenho aqui entendimento, foi apresentado preliminarmente duas situações. A primeira, no tocante à inépcia da inicial, dizendo que a petição é manifestamente incoerente. E eu digo que não há que se falar em inépcia da inicial quando a narração dos fatos e a documentação levam, logicamente, à conclusão do pedido como em caso, de forma que eu estou a rejeitar. A segunda preliminar, senhor presidente, é com relação à carência de ação por ausência de interesse de agir. E eu trago aqui entendimento do Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade, no sentido de que há interesse processual quando a parte tem necessidade de ir em juízo para alcançar a sua pretensão que lhe foi negada. Então, com base nesse entendimento, eu estou também rejeitando essa preliminar. E quanto ao mérito, senhor presidente, eu digo que a decisão objeto da ação rescisória, ela se limitou a declarar a divisão dos bens na dissolução do vínculo conjugal a cada um dos cônjuges, aplicando-se regras do regime jurídico de bens adotados no casamento. E essa decisão não constitui obtenção de proveito econômico nem assegura qualquer conquista financeira imediata em favor de qualquer uma das partes. Isso porque a sentença objeto da rescisória foi proferida nos autos de divórcio com partilha de bens, que possui natureza eminentemente declaratória e constitutiva. E, assim sendo, a condenação na sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa mostra-se danoso e contra leges, porque não observou, na verdade, a ordem de preferência que deve ser observada quando do cálculo da fixação de honorário. Eu estou dando provimento à rescisória para que seja alterado essa condenação em sucumbência e a arbitragem seja feita de forma a fixação seja feita por equidade, e eu fixei em R$10.000 a cada uma das partes o pagamento dos honorários. E eu extirpei, na verdade, a condenação em 10% sobre o valor da causa atualizado, porque não há condenação nesse caso. E aplicável, trago jurisprudência nesse sentido, se quiser eu posso fazer leituras, e do entendimento do ministro Mauro Campo, do ministro também Ricardo Vilas Boas Cuevas, que nessa situação aplica-se por equidade a fixação dos honorários, com base no parágrafo 8º do artigo 85. Então, eu estou dando provimento para modificar a condenação em honorários.
É assim que eu estou votando, senhor presidente. E eu disponibilizei ontem, no final da tarde, esse voto a todos vocês. Como vota a desembargadora Celie? De acordo. Desembargadora Antônia? De acordo. Eu também acompanho o relator. Desembargador Guiomar? O relator. Desembargador Disseu? Também. Desculpe, não há manifestação ministerial, né, doutor Basílio? Não está anotado aqui. Então, eu anuncio que foi preliminar rejeitada e a ação, desembargador Zuquim? As preliminares rejeitadas e no mérito julgou procedente a ação, senhor presidente. Ação procedente nos termos do voto do relator. Decisão unânime. Obrigado. Desembargador Zuquim, tem mais algum? Não, senhor. Muito obrigado. Então, É um prazer revê-los com saúde e vivos, né? que E agradecemos. agora, quando amanhã estamos vivos, tem que agradecer, né? Estamos vivos, Sim, é graças a verdade. Deus. Então, um abraço, fiquem com Deus. Desembargador Zuquim, aquela esteira está quebrada? Não, eu já vou providenciar essa semana agora, tá, desembargador? Então, está muito bem. Então, tá bom. Muito obrigado. Bom, Antônia, É o 2, excelência, da pauta. Carla, Sim, excelência. É o 2 da pauta, tem 2 sustentação oral, tanto pela parte do autor como pela parte ré. Carla, assim que tiver início esse julgamento aqui, eu quero que você me mande pelo WhatsApp a sequência da pauta. A sequência, depois desse daqui. Tá. Não. O que aconteceu é que houve uma mistura aqui. Sim, senhor. E eu estou sem, por exemplo. Vamos ver onde é que está o 2 aqui. Agora achei. Só anotando, senhor presidente, no 2 está anotado o meu impedimento. Sim, eu não sei. Então, em julgamento, ação rescisória e Filadélfia dos Reis Dias e a Real é Confiança, Agência de Passagem e Turismo. Aqui, o relator é o desembargador Guiomar Teodoro Borges. Anotado o impedimento, o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Sustentação oral pelos advogados Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Neto, pelo autor, e Cláudio Stable Ribeiro, pelo réu. Tem a palavra o doutor relator. Eminentes pares, esta ação rescisória, proposta por Filadélfia Dias, contra Confiança, Agência de Passagem, tem por objetivo rescindir um acordo que a unanimidade desproveu a apelação número 6.800 de 2017 e manteve a sentença de procedência proferida pela 10ª Vara de Cuiabá numa ação monitória. A sentença da ação monitória mantida pelo acordo rescindendo julgou improcedente os embargos monitórios opostos por Filadélfia, por consequência, acolheu as alegações postas na ação, tem como converter o mandado inicial em título executivo judicial no valor de 2 milhões de reais nessa altura, né? Não, já era. A ser corrigido pelo INPC, juros de mora de 1%, desde o vencimento até a data do efetivo pagamento. Condenou ainda o embargante ao autor da rescisória ao pagamento das custas processuais e honorários em 10%. Nesta rescisória, o autor, Filadélfia, informa que a monitória proposta contra si foi lastreada em 4 cheques calção, emitidos em 2019, no valor total de 2 milhões, que a hora autora da ação rescisória Agência de Confiança alegou referir a preço de prestação de serviço descrito no contrato de comissão de venda de bilhete de passagem aérea, firmado entre então a autora da monitória Confiança e a empresa Intertours Viagens Turismo Limitada, em 25 de 2 de 2008, cuja dívida teria sido garantida por Filadélfia, na qualidade de sócio da empresa Intertours. Alega que a autora da rescisória, aliás, da monitória Confiança, justificou, na sua petição inicial, a existência da dívida com base em um relatório proveniente de venda de passagem aérea e outros serviços no período de 2009 a 2010, no valor original de R$ 1.378.000, que, após ser atualizado, somou a importância de 2 milhões,
cujo montante o autor dessa rescisória alega ter coincidido exatamente com o valor total dos 4 cheques. Relata o autor dessa rescisória, Filadélfia, ter defendido em seus embargos monitórios sua identidade passiva e, no mérito, ser indevida a cobrança dos cheques calção, mas por não existir dita da outra requerida, intertur, como autora monitória no período alegado, ou seja, de 2009 a 2010. Alega que a inexistência da dívida restou comprovada, inclusive em razão do contrato de cessão de crédito firmado em 2011, em que a empresa intertur requerida da monitória, por sua proprietária Ana Beatriz, em troca da quitação de eventuais dívidas na qualidade de cedente, cedeu para a autora da requerida monitória, confiança, cessionária, 50% dos créditos que executava na ação Código Tal, entanto, na sexta vara da comarca de Cuiabá, a proposta em face de Francher, assessoria limitada, cuja ação a empresa confiança, autora da ação monitora, teria, inclusive, habilitado posteriormente a cessão de crédito da qualidade de consórcio. Sustenta que, ao firmar o referido contrato de cessão de crédito em 2011, a autora da monitória e cessionária confiança deu ao acedente, em virtude, quitação plena, geral e revogável de toda e qualquer dívida existente entre a interturismo e a confiança cessionária. Argue que, indevidamente, a sentença da ação monitória acolheu a tese da autora confiança lançada em sede de contestação em embargo monitório de que a cessão foi firmada com a finalidade de resiliência das dívidas com a cedente, intertur, somente após o efetivo recebimento dos créditos cedidos, ou seja, de que a quitação geraria seus efeitos somente após a cessionária confiança receber efetivamente da empresa executada Flytour os valores que devia até então para cedente e exequente intertur. Alega que a sentença acolheu também, indevidamente, a alegação da autora da ação monitória confiança de que a cessão de crédito assegurava a ela, cessionar a autora da ação monitória, o direito de cobrar os cheques emitidos em garantia aos contratos firmados com o intertur e que teria sido garantido por Filadélfia, autor da rescisória. Sustenta a existência de prova nova, apta a ensejar a ação rescisória, cujo recebimento alega ter tomado somente, como é conhecer somente, a monitória. Aí tratar-se de um contrato assinado 13 dias após aquele que instruiu a petição inicial da ação monitória mais completa e elaborado, que tem o mesmo objeto daquela referida na ação substituiu ao pacto anterior. Aditivo também firmado posteriormente a emissão do cheque dado em garantia, que determina a supressão da garantia do cheque por contrato, carta fiança ou seguro garantia. Outro novo contrato, firmado entre a confiança e a intertur em 2009, que também trata do mesmo objeto das anteriores. Sustenta não ser possível, assim, que os cheques de garantia emitidos em 2009 digam respeito a um novo contrato, firmado posteriormente, ou seja, em 13 de 4 de 2009. Defende, portanto, a extinção da garantia, com base no artigo 638, em razão dos novos contratos aditivos, mas por ter sido suprida, seja pelo novo contrato firmado 13 dias após aquele que instituiu a ação monitória, seja em razão do aditivo que substituiu a garantia, ou seja, ainda em razão de novo contrato assinado pelas empresas em 2009. Então, informa ter tomado conhecimento ainda que, recentemente, ocorreu o pagamento dos valores cedidos para a autora da ação monitória e requerida desta rescisória correspondente aos créditos perseguidos, inclusive já tendo sido levantado mediante alvará, e que também argumenta servir de prova para embasar essa atual ação. Informa ainda que no código, ação código número tal, que a cedente Tour busca receber dívida da empresa Flytour, cujo crédito cedeu para a requerida dessa rescisória, que é a autora da monitória confiança, pende discussão apenas quanto a uma parte líquida da condenação feita pela sentença, referente à possível indenização devida à Flytour. Argumenta que no cumprimento da sentença já foi resolvida a questão sobre uma parte líquida da dívida executada que diz respeito à condenação da Flytour por danos emergentes e lucro cessante e que pende discussão sobre uma parte ainda ilíquida referente à possível existência de indenização a ser paga também pela Flytour por danos materiais de fundo de comércio. Parece que a parte líquida estava sendo buscada pelo cumprimento de sentença número tal, mas que foi resolvida por quanto a executada. A Flytour já fez o pagamento de controvérsia
de 1.318.000 e também saldo remanescente, que diz respeito ao encerramento da discussão da incidência de juros remuneratórios, que foi parcelado em 3 prestações de 189, sendo que a última parcela estava prevista para 2018. Alega que todo esse valor, 1.300.000, mais os 538.055,40, que foi, inclusive, levantada pela Zequem. Relata não ter juntado cópia dos alvarás por estar no fórum fechado em razão da presidência do Tribunal Estatal. Também relata que, quanto à parte indica referente à possível condenação da Praitur, a indenização por danos materiais e fundo de comércio está sendo cobrada em cumprimento de sentença estatal, é objeto de discussão no STJ. Após defender a concessão de tutela de urgência para subestamento do trâmite do cumprimento de sentença, usa pela procedência dessa rescisória para rescindir o acordo proferido na apelação, com prolação de novo julgamento, em especial para julgar procedente do monitório e procedente a monitória. Alternativamente, pede, ao menos, seja declarado que a cobrança dos cheques não possa ser superior ao montante da dívida principal contratada em 50% dos créditos cedidos no cumprimento de sentença número tal. Defende a condenação da requerida no pagamento das custas dos honorários, etc. A tutela foi indeferida e a contestação rebate, ponto a ponto, os argumentos postos na ação rescisória. A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Lavra do Dr. Basílio, manifesta pelo indeferimento ou pela improcedência da ação rescisória o relatório, presidente. Tem a palavra pelo prazo regimental, pelo autor, o doutor Joaquim Luiz Berger Goulart Neto. Bom dia, eu agradeço a palavra. Primeiramente, eu cumprimento os ilustríssimos desembargadores, membros desse órgão colegiado, que eu faço no excelentíssimo desembargador Guiomar, que nesse caso atua como relator desse processo. Cumprimento ainda os senhores servidores, colegas advogados. Meu nome é Joaquim Goulart, eu sou advogado de Filadélfio Reis Dias, nesse caso é o autor dessa ação rescisória. O desembargador Guiomar já fez um relatório bastante detalhado dessa ação rescisória, e eu gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes específicos dessa ação. A ação rescisória tem como ação de origem uma ação monitória que foi proposta pela empresa Confiança. Essa ação monitória visava a execução de 4 cheques que totalizavam o valor de R$2 milhões. Esses cheques foram emitidos no dia 13 de fevereiro de 2009, e a empresa Confiança, na sua petição inicial da ação monitória, ela expressa na sua petição inicial a causa debende desses cheques. Na petição inicial, aí nesse ponto específico, eu peço ao Vênia para ler a petição inicial da monitória, ela expressa especificamente o seguinte: a dívida tem origem no contrato de comissão de vendas e passagens de bilhete aéreos e relatórios em anexo, que aí, no caso, em anexo, é o contrato de 15 de fevereiro de 2008, e aí agora eu pressigo a inicial. Na época da emissão dos cheques, a empresa Intertour e seus sócios passavam por dificuldades financeiras, e a empresa Confiança somente deu continuidade à emissão de passagens e produtos em favor da Intertour, diante da responsabilidade assumida pelo requerido quanto ao pagamento das referidas emissões futuras. Então, na petição inicial, embora ela não fosse obrigada a indicar a causa debende, a empresa Confiança indica que a causa debende dos cheques é o contrato de comissão de venda de passagens firmado dia 15 de fevereiro de 2008, e diz que esses cheques foram emitidos para garantir que a relação comercial que existia entre a empresa Confiança e a empresa Intertour, a empresa Intertour não estava muito bem nas pernas, o senhor Filadélfio entrou como garante e deu esses 4 cheques para dar lastro para que essa empresa continuasse negociando compra e venda de passagens aéreas e pudesse continuar funcionando.
Aí, na petição inicial, ela estabelece um prazo em que essas dívidas teriam acontecido, em que os serviços teriam sido prestados e que não teriam sido pagos. Então, a inicial vai estabelecer que do dia 13 de dezembro de 2009 a 23 de outubro de 2010, a Intertur ficou devendo 1.378.266,66, que corrigido monetariamente, com juros, etc., dava 1.743.800, acrescido de honorários advocatícios de 20%, dava exatamente R$2 milhões, que eram exatamente o valor dos cheques. Então, a petição inicial cobrava o valor dos cheques de R$2 milhões. Como o senhor Filadelfo era somente o garantidor, nesse contrato, ele era como é um contrato, ele seria um fiador desse contrato, por meio desse cheque. Na verdade, se mistura aí uma relação entre fiador e um avalista desse contrato. Ele não tinha como contestar as dívidas referentes a essas emissões de passagens, essas prestações de serviço. Então, nessa relação comercial, a essência da discussão nessa ação monitória, nos embargos monitórios, foi que ele descobriu que a empresa Intertur e a sua proprietária, Ana Beatriz, que também tinha uma outra empresa que chamava ITA, era credora de uma empresa chamada Fly Franchising, tinha negociado com a empresa Confiança uma cessão de crédito, que essa cessão de crédito tinha por finalidade, por fim, a todas as dívidas da Intertur. Essa cessão de crédito foi a tese utilizada nos embargos monitórios discutidos na ação originária, e a cláusula 5ª dessa cessão de crédito estabelecia exatamente o seguinte: a presente cessão de crédito é elaborada com a finalidade de obter a quitação que a cedente, Ana Beatriz Miller, e a empresa Intertur Viagens e Turismo Limitada, inscrita no CNPJ sob o número tal, de propriedade da Ana Beatriz Miller e familiares, contraíram junto à cessionária com o efetivo recebimento dos valores correspondentes aos créditos cedidos. A cessionária concederá às devedoras ampla, geral e irrevogável quitação quanto às dívidas, indenizações, lucros cessantes e qualquer outros valores que possam ser postelados referentes às referidas dívidas. Então, em razão do crédito que a ITA e a Ana Beatriz tinha, foram cedidos 50%, e isso dava ampla geral quitação para todas as dívidas da Ana Beatriz e Intertur, o que abarcava os créditos que estavam sendo cobrados nessa ação monitória. Essa foi a tese defendida nos embargos monitórios, mas a juíza julgou improcedentes os embargos monitórios por conta que havia essa condicionante na cláusula, que é com o efetivo recebimento dos valores dos créditos. E nesse mesmo contrato de cessão de crédito, havia uma cláusula 7, facultando a cessionária cobrar dos emitentes de cheques que lhe foram entregues por terceiros para garantia da dívida, sem prejuízo da continuação dos pagamentos. Então, a Confiança poderia continuar cobrando os cheques em garantia, enquanto não fosse satisfeito os pagamentos que tinham sido cedidos. Pois bem, a juíza julgou improcedente porque esses pagamentos não tinham acontecido. Foi interposto recurso de apelação, o tribunal manteve a mesma decisão porque era devido ao prosseguimento da ação monitória, porque a empresa poderia continuar cobrando a garantia e porque os pagamentos não haviam acontecido. Após o julgamento pelo tribunal, houve a interposição de recurso especial e transitou em julgado. Os dois motivos principais, conforme relatado pelo desembargador Guiomar, que justificam a interposição da presente ação rescisória, que são as causas de pedido da presente ação rescisória, são a existência de prova nova de que se descobriu que o contrato indicado na petição inicial da ação monitória, que é esse contrato
que foi celebrado em 15 de fevereiro de 2008, indicado como a causa debende da ação monitória, na verdade, houveram mais 3 contratos posteriores que não houve a anuência do senhor Filadélfio. Então, a garantia indicada, que foi concedida a esse contrato indicado na inicial da ação monitória, essa garantia ela foi suprimida. No dia 15 de fevereiro de 2008, 13 dias depois, foi feito um segundo contrato, inclusive mais completo, mais robusto, com os mesmos objetos em que o senhor Filadélfio não teve conhecimento. Quase um ano depois, e após a emissão dos cheques, foi feito inclusive um aditivo contratual em que foi feita uma garantia bancária no valor exatamente de 2 milhões, que o senhor Filadélfio também não teve conhecimento. E no dia 13 de abril de 2009, foi feito um terceiro contrato que o senhor Filadélfio também não deu anuência e também não anuiu, não concordou, não tinha ciência. Esse último contrato em específico, 13 de abril de 2009, é o contrato do período que a inicial da monitória cobra a dívida. A dívida da monitória é do período de 23 de dezembro de 2009 a 23 de outubro de 2010. É a vigência desse último contrato. Ou seja, o contrato indicado na ação monitória é um contrato que já tinha sua vigência vencida. E então, a cláusula, a garantia não tem como, é uma cláusula acessória, ela não tem como ser anterior a um contrato que veio a ser celebrado depois, né? Então, por não ter sido anuído o contrato posterior, a gente pede que essa garantia venha a ser suprimida e seja inexigível esses cheques em razão de não ter sido aceito o contrato posterior. Com relação à segunda causa de pedir, em específico com relação a contrato de cessão de crédito, em que o tribunal, à época, tinha entendido que não havia ocorrido a condição de recebimento dos efetivos pagamentos e que, após o julgamento do tribunal, que ocorreram os efetivos pagamentos na ação em que ocorreu a cessão de crédito. De fato, à época do julgamento pelo tribunal, não havia ocorrido os pagamentos. Os pagamentos aconteceram posterior. Então, a gente pede que esses pagamentos sejam considerados provas novas, inclusive os alvarás sejam considerados provas novas. Como relatado pelo desembargador Guiomar, o contrato de concessão de crédito tinha uma parte que era líquida e ilíquida. A parte que era ilíquida, o juiz entendeu que era zero, porque não havia nada a ser reparado no tocante a fundo de comércio. E essa decisão de liquidação, que entendeu que era zero, as partes apresentaram apelação, o tribunal não admitiu a apelação, e foram interpostos diversos recursos, e inclusive agora já houve trânsito em julgado, porque já foi julgado o agravo interno em agravo em recurso especial, e não cabe mais recurso. Então, de fato, somente a discussão com relação à parte que era líquida e a discussão com relação à parte que era líquida já foi integralmente paga. Então, o que a gente sustenta é que aquela parte em que, com o efetivo recebimento dos valores cedidos, tudo o que era cedido foi integralmente pago. Então, a dívida cedida, a dívida principal, já foi integralmente paga. A empresa Confiança tenta seguir na cobrança da garantia, sendo que a dívida originária já foi toda paga. A empresa Confiança foi apresentada em impugnação ao cumprimento de sentença, ela confessa que essas dívidas têm que ser abatidas, mas a empresa Confiança, ela tenta fazer uma inversão da lógica.
ela quer abater o que foi pago na principal na garantia, quando a lógica é você abater a garantia na principal. Quando se paga o principal, não há mais o que se cobrar da garantia. A garantia é justamente para se satisfazer do principal. Paga toda a dívida principal, não há mais o que se cobrar paga toda a dívida principal, não há mais o que se cobrar de garantia. Tendo em vista que já houve o pagamento da dívida principal, e o pagamento da dívida principal, inclusive, na época, girou em torno de, foi 1.318.000, mais depois 538. Então, girou em torno de 1.800.000. A dívida principal. A empresa Confiança prossegue cobrando a garantia, que hoje ela tenta executar quase 9 milhões. A dívida principal era 1.800.000 e ela tenta executar quase 9 milhões na garantia. Então, a gente pede que, primeiro, seja reconhecido que a dívida principal já foi paga, e segundo, que no máximo essa dívida da garantia seja limitada à dívida principal. Não tem como a garantia ser superior à dívida principal. Então, por esses motivos, a gente pede que seja revisto o julgamento da ação monitória e que seja julgada procedente a presente ação rescisória. Muito obrigado pela atenção. Som, excelência. O som, excelência. Está desligado. Tem a palavra pelo prazo regimental, pelo réu da ação rescisória, o doutor Cláudio Stabile Ribeiro. Bom dia a todos e a todas. Meus cumprimentos ao desembargador Rubens, desembargador Guiomar, desembargadora Serli, desembargador Antônio, desembargador Dirceu, procurador de Justiça, doutor Basílio, colega advogado, servidores. Estão me ouvindo, né? Muito do que foi exposto agora e está na petição inicial da ação rescisória não é matéria de rescisória, né? Isso já dá para perceber logo de início. Se houve pagamento ou não houve pagamento, quando alguém pretende discutir se houve pagamento ou não houve pagamento da dívida da sentença, isso é matéria de cumprimento de sentença, de impugnação ao cumprimento de sentença, de prova a ser produzida na fase de cumprimento de sentença. E quando se fala que houve pagamento, está se reforçando que a decisão está correta, que a dívida existe e que a dívida deve ser paga. Então, aqui nessa sustentação oral, vou me limitar ao que pode ser matéria de ação rescisória. No processo que se pretende rescindir, ficou comprovado e reconhecido na sentença, no acórdão do tribunal, no acórdão do STJ, por unanimidade, que em fevereiro de 2009, a empresa Confiança interrompeu o fornecimento de passagens aéreas para a empresa Intertour, porque a empresa Intertour, como foi dito aí na sustentação oral do autor, estava realmente sem condições financeiras, existia um risco no fornecimento. Em fevereiro de 2009, os sócios da Intertour, inclusive o Filadelfo, autor da apresentação, compareceu na empresa Confiança, afirmando que a Confiança poderia continuar a fornecer passagens, porque ele emitiria cheques no valor de 2 milhões e a empresa Confiança poderia ficar tranquila, poderia emitir e fornecer 2 milhões de passagem, até 2 milhões de passagem, que os cheques emitidos por Filadelfo, autor da apresentação rescisória, garantiriam e pagariam a dívida. Ocorre que a Confiança, conforme comprovou na petição inicial da rescisória, emitiu e forneceu as passagens à Intertour, empresa da qual Filadelfo era sócio. Todavia, não recebeu os valores, tendo que ajuizar ação monitória.
A ação monitória foi ajuizada, a sentença reconheceu o débito, o réu da ação monitória nunca impugnou a dívida, nunca impugnou a emissão dos cheques e a sentença transitou em julgado. É importante lembrar que em fevereiro de 2009, quando a empresa Confiança decidiu interromper o fornecimento, era justamente o final da vigência de um contrato de fornecimento de passagem. Com a emissão dos cheques, alguns dias depois, esse contrato foi prorrogado. Um contrato que já existia nos anos anteriores foi prorrogado, um contrato contínuo de fornecimento de passagem. Por que foi prorrogado? Porque um sócio emitiu os cheques, objeto da ação monitória. Portanto, esse contrato assinado em fevereiro de 2009, que a parte autora tenta agora caracterizar como documento novo, na realidade, é tão somente a prorrogação da relação contratual que sempre existiu entre Intertur e Confiança. Uma relação contratual de fornecimento de passagens aéreas. Numa época em que Filadélfia, autor da ação, era sócio da empresa. Ora, eminentes desembargadores, o sócio da empresa vem ao judiciário ajuizar uma ação monitória alegando que um contrato de prorrogação de fornecimento de passagens aéreas, quando ele era sócio, assinado pelos diretores da Intertur, era desconhecido e é documento novo, sendo que esse contrato foi firmado após ele participar de uma reunião. Está comprovado na ação monitória a reunião em que ele pediu a prorrogação do fornecimento de passagem, emitiu cheques. Ele solicitou a emissão desse contrato e hoje comparece ao judiciário para afirmar que esse contrato é documento novo e desconhecido. Realmente não há qualquer coerência lógica na alegação da petição inicial. É bom que se diga que esse suposto documento novo, que não é documento novo, mesmo que fosse admitido por absurdo que esse documento pudesse ser examinado em ação rescisória, quando se lê esse documento, constata-se na cláusula 7.1 deste contrato de 13 de abril de 2009, que o autor pretende denominar de documento novo a ponto de rescindir a decisão da ação monitória. Na cláusula 7.7, expressamente mantidas todas as garantias contratuais anteriormente existentes. 13 de abril de 2009 foi assinado esse contrato de prorrogação do fornecimento de passagem, mantidas todas as garantias contratuais anteriormente existentes. E um outro aditivo juntado pelo autor de 31 de março de 2009 afirma o seguinte: ação monitória existe prova de que o autor era sócio da empresa quando da assinatura destes instrumentos. E, portanto, o sócio da empresa não pode alegar que desconhece a prorrogação de um fornecimento de passagens que ele pediu e emitiu cheques para garantir esse fornecimento de passagens. E ainda que
este documento pudesse ser examinado, ele nada modifica a sentença da ação monitória, porque este contrato e o aditivo expressamente afirma que as garantias todas estão mantidas. Portanto, excelências, não há que se falar em documento novo, que é o único fundamento para a ação monitória, que o único fundamento para a presente ação rescisória existe no caso concreto. Não existe. O Colégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar no recurso especial 1.551.977, Rio de Janeiro, da relatoria do ministro Raul Araújo, quarta turma, DJE 18 de maio de 2020, reiterou, aspas, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o documento novo, apto a amparar o pedido rescisório fundado no artigo 485.7 do CPC, deve ser preexistente à decisão recidente, mas ignorado pelo interessado e impossível de obtenção para utilização no processo. O sócio da empresa não pode alegar que documento assinado pela própria empresa é documento novo. O segundo argumento utilizado na petição inicial é uma cessão de crédito. Uma cessão de crédito que foi examinada com profundidade tanto na sentença da ação monitória quanto no acórdão do tribunal, que concluiu que a cessão de crédito, expressamente na cláusula sétima, permite que prossiga e seja cobrado os cheques emitidos para a garantia do débito. Isso foi examinado na ação monitória e no acórdão do tribunal. Essa matéria não é matéria de ação rescisória, eis que não se trata de hipótese de reapreciação. Quando se lê a sentença e o venerando acórdão, se constata o exame dessa cessão de crédito, que não é documento novo, pois foi examinado e bem examinado pela sentença e acórdão. E é preciso também informar que essa cessão de crédito, quando foi examinada pela sentença e pelo acórdão, a sentença e o acórdão concluiu o seguinte: qualquer valor recebido pela confiança decorrente da cessão de crédito deve ser abatido na fase de cumprimento de sentença. E é isso que está ocorrendo. A juíza que está conduzindo o cumprimento de sentença está cumprindo com rigor a sentença e o acórdão. Quando há qualquer comprovação de recebimento de valores decorrente da cessão de crédito, imediatamente esses valores são abatidos. E não houve quitação da dívida. Essa questão, mais uma vez reitero, o pagamento ou não da dívida constante da sentença ou do acórdão é matéria de cumprimento de sentença. Não cabe, em ação rescisória, afirmar que a dívida foi ou não paga, mesmo porque o acórdão da sentença afirma que na fase de cumprimento de sentença serão abatidos os valores recebidos. É preciso ainda, para concluir, lembrar que o venerando acórdão transitado em julgado bem lembra a súmula 531 do Colégio do STJ. Aspas, a súmula 531 do STJ. Aspas. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à menção da cláusula, da cártula. Veja, senhores e senhoras, que a autora da ação monitória poderia até não mencionar
a causa depende dos cheques, mas, por excesso de zelo, juntou todos os comprovantes de venda, fornecimento de passagem que não foram impugnados. E a sentença e o acórdão reconhece a dívida, reconhece a eficácia dos cheques, examinou os documentos mencionados pelo autor da ação e concluiu que o valor é devido e que eventuais valores recebidos serão abatidos. Portanto, como bem assentou o parecer do Ministério Público, parecer do doutor Procurador de Justiça, doutor Vossa Excelência, doutor Cláudio, tem 1 minuto e 40 segundos. Muito obrigado, Excelência. Apenas para concluir que o eminente doutor José Basílio, Procurador de Justiça, bem concluiu que não é o caso de ação rescisória. A ação monitória foi decidida com acerto, de acordo com a legislação em vigor, realizou a mais serena justiça e as decisões proferidas na ação monitória devem ser mantidas. A presente ação monitória deve ser julgada improcedente, é o que requer a empresa Confiança requerida na presente ação rescisória. Muito obrigado pela atenção. Ouça o doutor da Procuradoria. Doutor Basílio. Tive problema aqui com o microfone. Bom dia a todos. Eu não cumprimentei ainda essa igreja curta. Mas eu ratifico o parecer. Onde está sua câmera, doutor Basílio? Bem. Doutor Basílio, a câmera é possível ligar? Bem, conseguiu falar, mas estamos sem a imagem. Não tem problema. Sim, aqui dá. Então, parecer ratificado. Parecer ratificado. Muito obrigado. Palavra com o relator. Atenção, Excelência. Microfone. Nesta ação rescisória, o autor, Filadélfio, diz que a ação monitória proposta contra si foi lastreada em 4 cheques de garantia, emitidos em 13/2/2009, no valor de 2 milhões, que a autora da ação monitória Confiança alegou se referir a preço de prestação de serviço descrito no contrato de comissão de vendas de bilhetes de passagens aéreas, firmado entre ela, Confiança, e empresa Intertours, etc., do ano, em 15/2/2008, que teriam sido garantidos para o Filadélfio na qualidade de sócio de fato da empresa Intertours. A fundamentação rescisória tem por base a alegação da inexistência da dívida comprovada por eventual prova nova, representada pelos documentos. Aí vem contrato assinado 13 dias após aquele que instruiu a petição inicial da monitória mais completa e elaborada, que tem o mesmo objeto daquela referida ação e que substituiu a anterior. B. Aditivo, também firmado posteriormente à emissão dos cheques dados em garantia, que determina a supressão da garantia do cheque por contrato, carta de fiança, seguro garantia. E tem outro novo contrato firmado entre a Confiança e a Intertours, que também trata do mesmo objeto dos anteriores. E o autor alega ter tomado conhecimento somente após o trânsito em julgado do acordo. Assim, com base nesses referidos contratos, o autor dessa rescisória sustenta a comprovação da existência da dívida reconhecida pela sentença de procedência monitória mantido do acordo também recebimento. Também argue já ter ocorrido quitação decorrente de eventuais recebimentos de valores pela altura da ação
e aqui requerida no cumprimento de sentença que propôs. Pois bem, toda a discussão prende-se ao fato do autor da rescisória, Filadélfia, alegar a existência de prova nova, que se diz apta para desqualificar a alegação da autora da monitória de existência de dívida representada por 4 cheques emitidos em 2009 pelo autor desta rescisória Filadélfia, no valor de 1.378.000, que, após ser atualizado, somou a importância de 2 milhões que teriam sido dados em pagamento ao preço de prestação de serviço descrito no contrato de venda de passagem, firmado em 15 de 2008, entre a Confiança e Tertur. O autor da rescisória alega ter tomado conhecimento, repito, após o trânsito em julgado, do julgado rescindente, que manteve a sentença de procedência da ação rescisória de existência de documentos que alega serem provas novas e aptas a demonstrar a inexistência da dívida reconhecida na monitória. O conjunto probatório dessa rescisória revela que os ditos contratos novos, firmados entre 2008 e 2009, como informado pelo próprio autor dessa rescisória, e há ainda informação, inclusive comprovação por ele, não desqualificada, de que, na época das contratações, ainda era sócio da empresa Intertours, que figura nos referidos contratos na qualidade devedora da ação monitória, tendo o autor dessa rescisória deixado a participação da empresa mesmo depois das ditas negociações, ou seja, em 2009. Nesse sentido, veja, aliás, o fragmento do acordo residente proferido na apelação, que reconheceu que o então Filadélfia, agora autor da rescisão, integrava o quadro societário da empresa devedora da ação monitória na época da celebração dessas sessões de crédito, etc. Aí vem, diz, em audiência, instrução de julgamento, Ana Beatriz Miller afirmou que o apelante figurou como sócio indireto da empresa Intertur e que havia um sócio que o representava, na cota de 50%, fato corroborado pela testemunha Rafael Tadeu Miller Ebert. Nas declarações da testemunha Ana Beatriz ficou evidenciado a ausência do efetivo pagamento dos créditos, que afasta a alegação de quitação dos débitos. Tem mais algumas citações aqui. Então, foi aqui. Voltou a consignar que nesta linha de raciocínio foi a motivação da Procuradoria-Geral de Justiça, que anotou aí o doutor Basílio. A defesa apresentada pela REA é confirmada pelos documentos existentes nos autos da ação rescindente, os documentos que o autor aponta como novos integraram o acervo que instrui o procedimento monitório. Ademais, o só fato de ter participado do quadro social da empresa devedora até agosto, única razão de explicar a emissão do cheque entregue à devedora, é suficiente para afastar o fundamento que procura sustentar o pedido rescisório. Por outro lado, ainda diz a manifestação, a tão comentada sessão de crédito, diferente do que afirma, não produziu o efeito imediato de quitar os documentos apresentados, etc. Tal. Em conclusão, senhor presidente, o meu voto é meio longo, cita aqui também o acordo, que examina todos os detalhes. E a questão é fática, e como foi anotado aí da tribuna, se eventualmente foi uma cobrança de uma dívida assumida, se ocorrer a quitação, vai receber em função da quitação que for apresentada. Deve garantir que ele tem direito de receber na tribuna, lá no cumprimento de sentença. É como o voto julgando improcedente a ação rescisória e condenando o autor nas custas e perda do depósito. É como o voto. Como vota o desembargador Dirceu? Como acentuado aí, na realidade, o que a parte quer é dizer que já está paga a dívida, que deve ser feito por meio de impugnação na execução da dívida, onde deve ser provado que já está pago. Se ele deu o cheque em caução em garantia, é óbvio que o cheque deve ser cobrado. De modo que eu não vejo realmente, como bem disse o relator, motivos rescisórios. Acompanho na íntegra o voto do relator. Desembargadora Serli. Com o relator. Desembargadora Antônia. Com o relator. Eu acompanho o relator. Conclusão do julgamento. Ação improcedente. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Obrigado, senhores advogados. Chama julgamento agora. Aliás, informo
antes e os processos 11 e 12 da pauta da relatoria da desembargadora Antônia foram retirados de pauta por indicação da relatora. Então, já fica registrado, 11 e 12. Em julgamento agora, agravo regimental civil... Retirado ou adiado? Retirado mesmo? Sim, retirados, Excelência, da decisão monocrática. Então, regimental 5 da pauta, relatoria do desembargador Dirceu, o agravante Juciné da Silva, o agravado Suzete Jansen Linares Fumes. Palavra com o doutor relator. Não é o 5, né? 3. É o 3, isso. 3, desculpe. Olha, eu caminhei voto, estou rejeitando, desprovendo. Se tiver necessidade, eu leio o voto. Estou de acordo. Doutor Basílio, tem manifestação neste? Não. Não. Então, há alguma divergência com relação ao voto do relator pelo não provimento do recurso de agravo regimental? Não. O desembargador Carlos Alberto já voltou? De acordo. Então, a unanimidade de recurso não provido. Agora o 4. O desembargador Guiomar relata a ação rescisória de Sidney Farina, Sistema VIP de Ensino Médio e Pré-Vestibular. O réu é Andréa Ibanez do Amaral. Não aparecer, palavra com o relator. Eu li e estou de acordo. Eu também. Vai ter sustentação oral, né? Não. Tem nada, não. Eu li o seu voto, estou de acordo. Na verdade, aqui, quem talvez tivesse alguma dúvida, possa ter alguma dúvida, é o desembargador Carlos Alberto sobre. Eu vou fazer a explicação aqui. Já leu. Ele, na verdade, ele fica trabalhando até de madrugada e depois ele fica me botando para levantar cedo para fazer pesquisa e arrumar voto, né? A questão, na verdade, é o seguinte. Estou de acordo, não precisa explicar, não, tudo bem. Não, mas eu preciso explicar porque a matéria não é simples. É uma ação rescisória que tem por objetivo desconstituir uma decisão proferida numa desconsideração de personalidade jurídica inversa, numa execução, num cumprimento de sentença. Então, a discussão principal, a discussão que mais relevante que tem aqui, a meu ver, é exatamente se a ação rescisória ela é adequada ou não para tratar dessa natureza de matéria. Por conta, naturalmente, da nova feição dada rescisória, agora pelo novo Código de Processo, notadamente no que diz, não fala mais em literal disposição de lei, fala em norma jurídica, e não fala mais sentença, fala em decisão. Né? E por conta dessas inovações verificadas no Código de Processo Civil, claro que vai ter até a jurisprudência sedimentar, vai ter uma acesa discussão acerca no sentido de saber quais as decisões, o limite das decisões são passíveis de ação rescisória a partir disso. Com relação a essa questão da desconsideração jurídica, por exemplo, já há uma divergência bem acesa, tanto na doutrina como na jurisprudência. A doutrina entende que na desconsideração da personalidade jurídica, como busca alguém que não está na relação jurídica primária e decide, vincula ele à execução da sentença, essa pessoa, então, uma parte da doutrina bem considerável entende que essa decisão, que assim reconhece a desconsideração, é passível de ação rescisória. Alguns tribunais também já têm decidido, eu cito aqui algumas decisões, admitindo que, nesse caso, a ação rescisória, que a ação rescisória é adequada para a discussão dessa natureza da matéria. Mas, eu fiz apenas a colocação, estou seguindo esse entendimento, né? Mas no sentido de admitir a ação rescisória nessa natureza de matéria por conta dos efeitos que a desconsideração produz na esfera de direito da pessoa que, de alguma forma, é vinculado à obrigação. Né? Então, eu faço uma comparação assim, se o litisconsorte tem que participar,
né? Então, esse que não foi citado como litisconsorte, então, e vai ter efeitos patrimoniais, reflexos patrimoniais da decisão na sua esfera de direito, sua esfera patrimonial, basicamente, o direito seja principalmente patrimonial, que é na personalidade não dá, e eu estou admitindo a ação rescisória como tal. Mas, no mérito, eu estou dizendo que, na verdade, a ação rescisória aqui é uma desconsideração correta. A decisão rescindenda apreciou por inteiro, e, aliás, também já antecipando algum de Vossa Excelência, eu estou julgando improcedente a ação rescisória, dizendo que a matéria aqui não comporta espaço para discussão, não tem espaço para discussão de ação rescisória ao fundamento proposto. Estou negando, admitindo a rescisória, mas negando-a pelo mérito, com as consequências próprias da condenação. Pois é justamente aí que eu entendi. Todo mundo que tem atingido pela ação, naturalmente, tem interesse e intimidade para a rescisória. Eu, particularmente, não tenho dúvida disso, em razão de que, se ela aqui foi desconsiderada, ela foi atingida, ela fez parte da ação, porque, patrimonialmente... Mas não está discutindo interesse e legitimidade, Dirceu. Mas o desembargador Guiomar pontuou isso. Não, mas não é isso. A questão que eu levantei para o desembargador Guiomar trata-se de um agravo de instrumento aonde foi desconsiderado a personalidade jurídica. E aí, nesse caso, haveria a possibilidade de uma rescisória. E o desembargador Guiomar está ponderando que a nova norma do CPC tirou aquela questão sentença pura e simples, certo? O acordo. Ele colocou o quê? Decisão. Então, dentro do agravo, há uma decisão. Essa decisão foi terminativa, ela desconsiderou, então é onde ainda está sendo discutido se cabe ou não. E o desembargador Guiomar está nessa linha, certo? Que eu estou acabando até concordando que, como houve uma desconsideração, houve um prejuízo, entre aspas, né, por uma das partes, então, e aí ele alegou erro de fato, e o desembargador Guiomar está explicando, não houve erro de fato, pode ter havido, na interpretação da parte, um erro de interpretação, mas não erro de fato, certo? Então, por isso é que eu estou acompanhando o desembargador Guiomar, sim. E eu também, eu estou acompanhando. Eu também, desembargadora Celi. De acordo, já tinha dito. Desembargadora Antônia. Com o relator, excelência. Também estou de acordo, portanto, decisão unânime, ação improcedente. Na sequência, sou relator de um regimental em que é agravante Laurence Pacheco Santiago de Mello. Aqui está anotado como agravado juiz de direito da terceira vara da Comarca de Sinop e o condomínio Mondrian Residencial. Na verdade, o que se pretende aqui, a parte que implementou o mandado de segurança, onde se pretendia discutir indicação de debêntures em garantia da dívida. O pedido não foi apreciado. Ele queria efeito suspensivo, que o juiz estava demorando. Eu indeferi. Bloqueio de conta bancária, omissão do magistrado que impede o ingresso pela via adequada, alegação improcedente. Uso do mandado de segurança como sucedâneo, impossibilidade, caso de indeferimento da inicial, monocrática mantida, recurso não provido, da forma que estou encaminhando este regimental. Também acho que foi encaminhado o voto com Vossa Excelência, e eu olho os votos. Desembargador Guiomar. Eu estou de acordo, senhor. Desembargador Carlos Alberto. De acordo. Desembargador Dirceu. De acordo. Desembargadora Serli. De acordo. Desembargadora Antônia. De acordo. Então, recurso não provido. Sete da pauta, desembargadora Antônia. Conflito de competência, suscitante juízo da segunda vara civil da comarca de Lucas, do Rio Verde, e o suscitado da primeira vara daquela comarca. Parecer pela procedência. Fica ratificado? Ratificado, senhor.
Ratificado. Então, palavra com a relatora. Se me permite apenas a emenda, Excelência. Claro. Conflito negativo de competência, juízo da 2ª Vara Civil, Infância e Juventude e da 1ª Vara da Comarca de Rio Verde, ação ordinária, plano de saúde, suspensão da cobrança de coparticipação, demanda envolvendo o direito patrimonial e disponível, questão que não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 98 e 141 da ECA, competência da 1ª Vara, conflito procedente. Todos de acordo? Sim, senhor. Voto com a relatora. Conflito procedente. O 8 da pauta, ainda a desembargadora Antônia. Juízo suscitante da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá. E o suscitado, juízo da 3ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá. Sem manifestação ministerial. Palavra com a relatora. Conflito negativo de competência estabelecido entre a 3ª Vara Especializada de Direito Bancário e a 3ª Vara Civil, ambas da Comarca de Cuiabá, ação de reparação de danos materiais, má gestão dos recursos do programa PIS-PASEP, natureza bancária não evidenciada, exceção prevista no parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 1º do provimento 4 de 2008, do Conselho da Magistratura, precedentes desta turma, competência do juiz civil, conflito procedente. Todos de acordo? Sim, senhor. Conflito procedente. Ainda a desembargadora Antônia. Também conflito de competência. 9 da pauta, juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário e suscitado da 10ª Vara Civil da Comarca da Capital. Parecer pelo acolhimento do conflito. Ratificado. Palavra com a relatora. Excelência, se me permite, 9 e 10, mesma matéria do 8. No 10, não, também o MP é pela procedência. Todo ratificado. Está mudo, Badovs. Está sem som. Está sem som. Então, a relatora está dando procedência no 9 e 10 da pauta, em consonância com o parecer que fica ratificado, já anunciado pelo outro procurador, e nós estamos, sem divergência, dando-os por procedente. É isso? Acompanhando a relação. Exatamente. É o resultado do 9 e no 10 também. Desembargador Guiomar, 3 da pauta, rescisória, cujo autor é Guiomar Fernandes da Trindade Assis, e os réus Amélia Luiz Fernandes e Robson Cauê Luiz Fernandes Lima. O parecer é pela rejeição da preliminar e no mérito pelo não provimento do pleito rescisório. Então, palavra ratificado, parecer, palavra com o relator. Tem sustentação oral? Não. Eu vou direto ao voto. Trata de ação rescisória ajuizada por Guiomar Fernandes de Trindade de Assis, em face de Amélia Luiz Fernandes e Robson Luiz Fernandes, com o objetivo de rescindir a sentença proferida na ação de interdição e decretou a interdição de Robson e nomeou Amélia como sua curadora. Tem início, registra a primeridade da legitimidade ativa, de notar-se que a autora se encontra na posição de terceira interessada, porquanto, em razão da sentença proferida na ação de interdição, terá parte do seu patrimônio afetado. Por sua vez, a falta de documentos necessários ao desenho da ação foi sanada, que afasta a preliminar de inépcia. Pois bem, quanto ao mérito, a autora pretende a rescisão de sentença com fundamento nos artigos 3, 5, 7 do 966 do CPC. No caso, disse que a requerida Amélia, ex-esposa do falecido e genitor do requerido Robson, também réu, ajuizou a ação de interdição em segredo de justiça e adentrou na pensão recebida por ela, atual esposa, que lhe causou prejuízo. Com efeito, consta que a requerida Amélia, mãe, ajuizou a ação de interdição de Robson, seu filho, em razão de ser portador de síndrome de Down, que impede de reger os atos da vida civil. Verifica que foi deferida a curatela provisória
sorte que a requerida Amélia foi nomeada curadora da interdesignada para a entrevista pessoal. No efeito, em 2019 foi realizada a entrevista pessoal do interditado, na qual restou comprovado de forma conclusiva que o Robson é portador de anomalia que realmente o impede de exercer os atos da vida civil. Nesse sentido, a sentença anotou, diz o juiz, primeiramente, registro se dispensava a realização de perícia no caso em comento, porquanto a inicial já está suficientemente instruída com documentos médicos que atestam a incapacidade do interditando para os atos da vida civil, que foi corroborado com a entrevista realizada na presente audiência. Requerindo pormenorosamente os fatos submetidos à pressão, vilume que a questão foi, de forma satisfatória, solucionada na presente audiência, comprovando que o requerido é absolutamente incapaz para os atos da vida civil. A toda efeito, a ação de interdição de substrato. E a história aqui é o seguinte, era um casal, separou e tinha um filho que era portador de síndrome de Down, esse separado arrumou essa esposa, outra, e quando morreu, e veio a ação de interdição do menino que era até então sustentado pelo pai, e o juiz julgou procedente a interdição e nomeou como curador. E essa condição diz que dá direito ao interditante de receber a pensão metade lá com a seguradora, é questão previdenciária lá, né? Eu estou julgando a ação procedente, porque aqui não é possível julgar, desconstituir a interdição, que ela não tem só esse objetivo, inclusive, não é só isso, a interdição tem outros fundamentos, tem outros objetivos também, né? Não é só a questão, digamos assim, de receber cuidados. E aqui é provado que o interditando realmente é incapaz mesmo para os atos da vida civil. Estou julgando improcedente a ação rescisória e a sentença que o interditou não padece de vício, particularmente para ser discutida no âmbito de ação rescisória. É como voto. Todos estão de acordo? Sim, senhor. Então, a ação improcedente. Nos termos do voto do relator. Decisão unânime. E, ao que parece, por fim, 14 da pauta, conflito de competência, suscitante juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário e o suscitado juízo de direito da 9ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá. Não há manifestação ministerial, a relatora desembargadora Serli tem a palavra. Conflito negativo de competência, declínio da competência para a Vara Especializada de Direito Bancário, ausência de instituição financeira sujeita à fiscalização do Banco Central, ausência de matéria tipicamente bancária, competência do juízo civil não especializado, artigo 1, inciso 1, e parágrafo 2º, provimento 004/2008, CM, conflito procedente. Igual das Bras Antônia, né? Todos de acordo? Essa aqui é uma administradora de consórcio, né? Assim, todos de acordo? Ok. Conflito procedente. Nós temos de volta a relatora. Decisão unânime. Obrigado. Ó, aqui a minha mesa, nenhuma outra papeleta. Eu acho que não temos mais processo para hoje. Não, excelente. Coisa eu não tenho. Certo. Então, muito bem. Então, vamos, abraçando a todos, declarar encerrada a presente sessão.